Quando alguém pergunta para você como você está, você costuma responder que está na correria? Ou então você acabou de se dar conta que nós já estamos na metade do ano e você nem viu o ano passar? E então você também provavelmente para um pouquinho para descansar e você não consegue descansar porque você simplesmente não consegue desligar das coisas que você tem para fazer. Se você se identificou com alguma dessas situações, é possível que você esteja prejudicando a tua qualidade de vida em função dessa tua rotina. Então me acompanhe até o final desse vídeo que eu vou falar um pouquinho para você hoje sobre como você pode fazer para dar uma desacelerada. Eu sou a psicóloga Aline Bedin e eu estou aqui para te ajudar a se libertar dos sintomas de ansiedade. E nada mais comum do que viver nessa correria hoje em dia. E aí talvez você já esteja envolta nessa rotina onde você trabalha muito durante o dia para conseguir dar conta de tudo, e aí chega no final do dia você já está cansada, você não tem mais ânimo nenhum para fazer uma atividade física, você não consegue se alimentar direito porque você não tem ânimo para preparar uma refeição mais saudável, e você sofre com insônia, por exemplo, porque já está tão acelerada que não consegue nem dormir direito. Você não consegue, você para um pouquinho para descansar e você se sente culpada por estar descansando. E o grande problema de toda essa rotina é que ela vai prejudicando muito a tua qualidade de vida. E na grande maioria das vezes, a gente demora para perceber que isso está acontecendo. E a maioria das pessoas só consegue perceber, né, que isso está acontecendo, só consegue perceber que essa rotina não está legal quando efetivamente essa pessoa adoece. Então, quando você fica muito tempo nessa rotina, nessa correria, você corre o risco de desenvolver uma exaustão profissional, por exemplo, você corre o risco de desenvolver ansiedade, de desenvolver depressão também. E aí a gente precisa prestar atenção em alguns sinais que vão demonstrar, né, que tá na hora de diminuir um pouco, de exigir um pouquinho menos do teu corpo, do teu físico, da tua mente, porque é algo, né, é uma situação que já está se arrastando por muito tempo. Então, quando, né, você tiver muito frequentemente dores de cabeça, dores musculares, a própria insônia também já é um sintoma de que as coisas não estão legais, né? Então, quando você perceber que você está muito mais irritado do que o normal e com muito mais frequência, isso também já é um sinal de alerta, né? E também quando você começar a perceber que os teus pensamentos, eles tendem sempre mais para um negativo, né? Puxando sempre mais para o lado negativo da vida. Então, isso também é um sinal de que o teu corpo está pedindo um respiro aí, está pedindo para que você dê uma acalmada. E aí, é claro que para que você consiga modificar isso, tem algumas coisas que você pode fazer. E aí eu vou te trazer hoje 2 dicas de como você pode de coisas que você pode fazer para desacelerar um pouco. E a primeira delas, é claro que ela está voltada ao teu trabalho e é justamente você aprender a definir as prioridades do teu trabalho e também a organizar o teu tempo. Então, é claro que você tem, né, geralmente o que mais toma tempo do nosso dia é o nosso trabalho, né? Então, claro que você tem muitas tarefas, muitas coisas para fazer, mas você precisa aprender a entender quais são as prioridades, o que é prioridade e você efetivamente fazer essas tarefas primeiro, e aí você vai organizando o teu tempo para incluir também as outras tarefas. E aí existem 2 situações, né? Quando você trabalha por conta e aí você precisa entender o que é prioridade, entender o que você pode fazer hoje, o que não vai dar tempo de você fazer hoje e dividir essas tarefas durante a tua semana ou durante o teu mês, né, para você se planejar, para que fique mais fácil de você lidar com isso. E quando se trata, né, de quando você trabalha para alguém e as demandas vêm de outra pessoa, né, você precisa aí cumprir com as tarefas que outra pessoa te passa, então é importante também você entender quando isso está passando dos limites. Porque assim, o que acontece? O teu superior, ele vai continuar ele vai te passar tarefas, né? E aí você continua dando conta dessas tarefas. Tá custando bastante para você. Mas ele não tá percebendo isso. Por quê? Porque você continua entregando as tarefas, porque você continua dando conta de tudo que ele te passa. Então, na cabeça dele, não tá sendo coisa demais, porque ele não está no teu lugar, então ele não tem
como perceber que está sendo demais. E aí cabe a você comunicar isso a ele, né? E quando eu digo comunicar isso a ele, não é que você tem que, né, chutar o pau da barraca e impor nada, mas assim, de dizer, olha só, eu tô precisando de ajuda para fazer essa tarefa, eu tenho muitas coisas acumuladas, eu não tô conseguindo dar conta, né? Então, realmente trazer para o teu superior como você está se sentindo em relação a essa demanda, para que ele também possa ter a consciência do que está acontecendo, porque por mais que você ache que ele deveria saber, ele não sabe. Cabe a você falar para ele. Então, essa é uma das coisas que você pode fazer, né? Definir prioridades, organizar o tempo e aí, né, dentro da tua definição de prioridades, caso você trabalhe por conta, caso você trabalhe sozinha, você vai então entender o que você pode fazer e colocar um limite nisso. E quando você trabalha para outra pessoa, você também precisa informar para essa pessoa que essas tarefas estão sendo muito demandantes para você. E aí a segunda dica que eu tenho para você é para você aprender a pedir ajuda. Sim, porque às vezes, né, a gente tem na cabeça que a gente precisa dar conta de tudo. E deixa eu te contar um segredo. Não, a gente não precisa dar conta de tudo. Na verdade, a gente nem consegue dar conta de tudo, né? Não tem como a gente conseguir dar conta de tudo em todos os âmbitos, em todos os setores da nossa vida. Alguma coisa sempre vai ficar e tá tudo bem, né? E então a ideia é que a gente consiga encontrar maneiras de pedir ajuda. Então, avalie ali na tua rotina quais são as tarefas que você pode delegar para outra pessoa, né? Aí, de novo, se você trabalha por conta, então será que de repente você consegue delegar, por exemplo, você consegue pagar alguém para limpar a tua casa, por exemplo? Ou então você, né, consegue ajuda de alguém para fazer a limpeza da casa para que isso te tome menos tempo e você tenha mais tempo para trabalhar? Então são ajustes que você vai precisar fazer. E no teu trabalho também, caso você trabalhe para uma pessoa, né, para outra pessoa, também de dizer para essa pessoa, olha, eu não estou dando conta, né? Eu não estou conseguindo fazer tudo da maneira como eu gostaria de fazer, eu estou, né, me sentindo pressionada com tudo isso, né? Enfim, para encontrar uma saída para isso. Então, aprenda a pedir ajuda. Não tem nada de errado em você pedir ajuda, tá tudo bem. Então, aprenda a pedir ajuda. E assim, uma coisa é certa, se você não parar, se você não desacelerar, o teu corpo vai fazer você parar. Anota essa frase, o teu corpo vai fazer você parar. Porque o teu corpo vai chegar num limite, vai chegar numa exaustão em que ele vai adoecer, ele vai te fazer parar. Então, presta atenção nos sinais, né, que eu trouxe antes, a questão de dores de cabeça, dores musculares, insônia, né? Presta atenção nesses sinais, presta atenção no que o teu organismo tá te falando e dê um jeito, aprenda a desacelerar para que você não desenvolva uma doença, né, mais tarde, para que você consiga fugir disso e lidar disso da melhor maneira. E se esse conteúdo fez sentido para você, compartilha esse vídeo aqui nos teus stories, porque isso faz com que esse conteúdo chegue para muito mais pessoas.